Depois de serem acordados de seu sono pela aparição de Jesus transfigurado e acompanhado de Moisés e Elias, os três discípulos, Pedro, Tiago e João, reagem conforme o instinto religioso inerente ao homem. Adão e Eva tiveram uma reação semelhante no Jardim do Éden, quando se viram nus. Fizeram um cinturão de folhas para tentar cobrir a sua nudez. Caim também tentou fazer algo, ofereceu a Deus o trabalho de suas mãos. No caso de Adão e Eva, foi preciso que Deus sacrificasse um animal inocente para, com a sua pele, cobrir a nudez deles. A oferta de Caim, do trabalho de suas mãos, foi recusada, em detrimento da oferta de fé de Abel, o sacrifício cruento de um animal inocente. Desde então, assim tem sido a história da humanidade. O homem sempre tentando fazer e dar algo para Deus, sem perceber que é Deus quem faz e que é Deus quem dá. Ao homem resta apenas a humilde posição de beneficiário da graça divina. E que bendita posição essa! O versículo mais famoso da Bíblia fala justamente destas duas coisas. Deus é o dador e a sua dádiva foi o sacrifício de seu próprio Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas o que tudo isso tem a ver com a reação dos discípulos diante de Cristo transfigurado? Veja o que Pedro diz. Façamos 3 tendas. Ele se sente na obrigação de fazer algo para Deus. Mestre, é bom estarmos aqui, diz Pedro. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro não é capaz de apenas desfrutar da presença de Jesus em contemplação. Ele quer fazer algo. E o que é pior, colocar Moisés e Elias, meros servos de Deus, no mesmo nível de Jesus, o Filho eterno de Deus. Quantas vezes você já viu capelas e altares edificados em homenagem a homens e mulheres por alguém que achou estar fazendo algo que agradaria a Deus? Façamos 3 tendas, diz Pedro. Isto não é diferente de dizer, façamos 3 capelas, ou qualquer outra coisa que sirva para abrigar o Filho de Deus, ou perpetuar nomes de meros servos de Deus. Pessoas de boas intenções gostam de homenagear os servos de Deus, mas é errado. Moisés e Elias são imediatamente ocultos, desaparecem dos olhos dos discípulos por uma nuvem, e os discípulos ficam só com Jesus. Uma voz do céu diz, este é o meu Filho amado. A ele ouvi. A exaltação de homens não tem lugar nas coisas de Deus. Exaltar servos de Deus é um costume humano e nada tem a ver com as coisas de Deus. O correto é dizer, como disse João Batista, quando viu a Jesus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quai, seu app de vídeos curtos.